Mas hoje me veio o desejo de responder uma questão que eu penso que é relevante para todos nós e, de certa maneira, tem a ver com o que eu vou compartilhar com você. É a respeito do discipulado. Discipulado é algo bom, é algo bíblico, mas é preciso ter o conceito certo. Infelizmente, em algumas igrejas, e eu tenho que admitir humildemente diante de você, que há 20 anos atrás eu também acreditava assim, mas o Senhor me abriu os olhos há 20 anos atrás. Não demorou muito para o Senhor me abrir os olhos. Que é aquela ideia o seguinte: você se converteu, aleluia. Então agora você tem que se tornar um discípulo. Por quê? Porque o discípulo é um nível mais elevado do que ser filho. Quantos já ouviram isso? Ser discípulo é mais elevado. Então, você apenas converter e tornar-se um filho, muitos pensam, isso é insuficiente. Mas não existe esse conceito na palavra de Deus. Ser discípulo não é mais elevado do que ser filho. Ser filho é a posição mais elevada do universo. Diga amém. Por que que é mais elevada? Porque sendo filho, você se torna o quê? Herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Mas, sendo discípulo, sendo um aluno, você apenas vai aprender. Muito bem. Existe o conceito de discipulado no Novo Testamento? Existe. Jesus mesmo disse lá em Mateus 28, ide por todo o mundo e fazei o quê? Discípulos de todas as nações. Mas o conceito do Novo Testamento, da Bíblia toda na verdade, de discípulo, é que discípulo é um aluno. No hebraico, talmid, é um aluno, é um aprendiz. Então o discipulado bíblico é apenas uma questão de você se colocar na posição de um aluno que está aprendendo. Então todos nós somos discípulos. Quantos dizem amém? Quantos vieram para aprender mais da graça de Deus? Então você é um discípulo, porque você quer aprender, ok? E o relacionamento do Novo Testamento não é mais de discípulo-professor, discípulo-mestre. O relacionamento no Novo Testamento deve ser agora de pais e filhos. Pais e filhos. Tanto com relação a Deus, quanto com relação aos seus líderes espirituais. Você não deve encarar o seu pastor como um professor. Nem ele deve te encarar meramente como um aluno, ainda que você seja. E ainda que ele também seja de fato um mestre. Mas ele deve encarar a si mesmo como um pai espiritual, que pelo Evangelho está gerando muitas vidas para o Senhor. Amém? Isso é fundamental. A palavra do... Vamos ler um texto na palavra de Deus. Paulo diz, ele diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 4,15. 1 Coríntios 4,15. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores, ou seja, ainda que vocês tivessem milhares de professores, milhares de discipuladores, milhares de mestres, e o que na verdade muitos têm, não tem nada de errado nisso. Paulo diz, ainda que vocês tivessem, não teríeis contudo muitos pais. Porque a paternidade não é uma coisa assim que todo mundo pode exercer em relação a você. Mas você foi gerado em Cristo. Quantos dizem amém? Paulo diz, eu em Cristo, pelo Evangelho, vos gerei. Então a relação que deve ter na igreja hoje é de paternidade espiritual. Em relação aos nossos líderes. Mas também em relação a Deus, obviamente. Mas pastor... não tem discípulo na Bíblia? Jesus não chamou 12 para serem seus discípulos? Tem. Eles eram aprendizes. Mas discípulo não é maior do que filho. Vou te dizer por quê. Ser discípulo não significa que você é salvo. Judas era discípulo, não era salvo. Mas se você é filho, você é salvo. Se você nasceu de novo, você é salvo.